Estou aqui mais uma vez, diretamente do Rio Jordão, local onde se realiza o batismo, para trazer mais uma palavra ao seu coração sobre atitudes para experimentar e viver um milagre. Nós aprendemos muito na história de Naamã e eu queria pensar com você nesses minutos 5 atitudes que devemos ter para experimentarmos um milagre da parte de Deus. Fique comigo que nós vamos pensar sobre esse assunto. Se essa mensagem falar com você, deixe o seu comentário, deixe o seu gostei e compartilhe essa mensagem com seus amigos para que outras pessoas sejam abençoadas também. Segunda Reis, capítulo de número 5, nós vemos uma história fantástica. A palavra do Senhor vai nos narrar sobre a história de Naamã. A palavra de Deus vai nos dizer que Naamã era um herói de guerra, ou seja, era alguém forte, alguém que tinha muita importância, alguém que tinha muita influência no seu exército, sobre a sua nação, porém, contudo, a Bíblia vai dizer que ele era leproso. E eu acho interessante que sempre, nas maiores pessoas e nas melhores, sempre são marcadas por alguma coisa que possa o impossibilitar de viver toda a plenitude, porque é justamente para que nós possamos entender que sem Deus nós não somos nada. E Naamã era um homem leproso. Para você que não sabe, a hanseníase de hoje era a lepra de antigamente. E se alguém fosse acometido por essa hanseníase no passado, não havia tratamento. Essa pessoa deveria ser totalmente isolada para que ela então não contaminasse outras pessoas. Ela não poderia ter convívio social, porque a lepra ela passava de um para o outro. Por isso que era totalmente excluído. E nesta tentativa de proteger outras pessoas, muitas vezes aquelas pessoas que eram acometidas de lepra não só morriam fisicamente, mas as suas emoções, os seus sentimentos ficavam totalmente confusos porque elas não tinham convívio social com outras pessoas. E este homem, num dado momento, desesperado, ele está na sua casa e com certeza a serva que trabalhava ali na casa dele viu essa figura. E eu acho interessante que ela foi a boca de Deus, ela foi o canal de Deus para abençoar a vida deste homem. E dentro dessa figura então nós começamos a aprender onde Deus nos colocar, aonde Deus nos plantar, nós temos a oportunidade de sermos mensageiros da parte do Senhor Jesus. E talvez esse seja o primeiro passo para que possamos experimentar da sua graça e viver dos seus milagres. Quem é mensageiro de Deus é profeta de Deus aqui nessa terra. Em segundo lugar, nós aprendemos que quando Naamã ouve aquela menina, ele vai até a presença do profeta Eliseu, mas ele não vai de mãos vazias. Tem muita gente que quer experimentar do melhor de Deus nessa terra, mas não consegue agradar a Deus. Como nós agradamos a Deus? Com o nosso tempo, com os nossos talentos, com os nossos dons, com os nossos recursos. E ninguém pode chegar na presença do Senhor Deus e querer viver milagres sem antes primeiro apresentar o sacrifício. A palavra do Senhor diz que ele leva muitas coisas para o profeta Eliseu, que ali naquele tempo era a figura, a representação da parte de Deus, era o profeta, ele leva sacrifício para Deus. A terceira figura então é que Naamã, ele obedece à voz do profeta. Eliseu vai dizer para Naamã: olha, Naamã, vai até o Rio Jordão. E o Rio Jordão naquela época era um rio barrento, não era um rio muito desejado por muitas pessoas, mas mesmo assim ele resolve obedecer ao profeta Eliseu. E a obediência é o caminho para o milagre. Tem muita gente que às vezes não tem vivido milagres da parte de Deus porque não tem obedecido à voz de Deus. Deus diz para não fazer, Deus diz para não ir, ou Deus diz para fazer e essas pessoas não fazem. O que nós precisamos entender é que a obediência é o terceiro passo para experimentar o milagre. O quarto passo então, depois que Naamã obedece, ouve a voz de Eliseu, ele vai para o Rio Jordão e ele mergulha. É claro que em um dado momento, talvez Naamã foi desencorajado por si mesmo. Olha, eu vou parar por aqui, porque eram 7 mergulhos que ele precisava ter dado e mergulho após mergulho nada acontecia, a purificação não vinha, mas mesmo assim ele persistiu. Quantas pessoas que no afã da sua vida começam algum projeto, começam algum trabalho e infelizmente no decurso das coisas, quando não acontecem, quando não dão certo, elas param, elas desistem de um projeto maior, elas desistem de obedecer à voz de Deus, porque tem lhes faltado perseverança. E eu acho maravilhoso na palavra de Deus, que desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, a palavra de Deus fala-nos sobre perseverança, e só alcança o milagre quem persevera na fé, quem não desiste mesmo apesar das circunstâncias.
Essa é a quarta atitude, para que nós possamos viver o milagre. E por fim, a quinta atitude que nós devemos ter é testemunhar daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem nos levado a viver. Tem muitas pessoas que recebem um milagre, mas em um dado momento se esquecem de agradecer. Deus sabe exatamente o que tem no nosso coração. Tem muitas pessoas que não conseguem receber a graça, o favor, o milagre da parte de Deus, porque justamente elas não são gratas, e Deus sonda o nosso coração, Deus sonda a nossa mente. E o interessante nisso tudo é saber que se Ele sonda, Ele sabe a gratidão que existe em nós. Passe a partir de hoje a desenvolver gratidão no seu coração, para que quando Deus der o milagre a você, você seja a primeira testemunha a dizer: foi Deus quem me deu, eu não merecia, mas o Senhor fez por mim. Deus manifestou a sua graça, o milagre foi experimentado por mim e por minha casa. Que Deus possa dar a você essa sabedoria para fazer essas 5 atitudes e experimentar na medida e proporção que você precisa o milagre dentro da sua casa, nos seus recursos, nos seus filhos, enfim, que toda a sua vida seja tomada pela plenitude do Espírito Santo e você testifique das grandezas do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus.